pergunta do Facebook continua na depressão, que é do Pedro Policarpo. O Pedro perguntou: faço extrema questão de descobrir o que pode desencadear a depressão. O deprimido pode desenvolver distimia? Quem teve diversos episódios na vida, é possível que exista um transtorno de personalidade? Bom, então vou responder uma pergunta de cada vez. O deprimido pode desenvolver distimia? Distimia é um sintoma, tá? Distimia é um sintoma em que a pessoa fica com um rebaixamento do humor, com um humor mais baixo que o normal. A gente chama o humor normal, aquele que não é nem muito eufórico, nem depressão, que a maioria de nós estamos agora, de eutimia. Eu estou eutímica, meu humor está equilibrado. Quando ele vai rebaixando, antes de ser um humor deprimido, vai ter um humor distímico, que ele não é ainda depressão, mas ele já é abaixo da linha do normal. Digamos que ele é uma média inferior, né? Então, a pessoa desenvolveu, não diria, mas eu diria que tem muitas pessoas que têm distimia e que precisam de tratamento. A distimia, inclusive, ela nem tem, na maioria dos casos, ela nem tem uma resposta medicamentosa. A distimia, ela precisa muito mais mesmo de uma terapia. É você avaliar, fazer essa reestruturação cognitiva para tratar esse rebaixamento do humor, tá bem? E quem teve vários episódios depressivos na vida, se quer dizer que a pessoa tem um transtorno de personalidade. Não necessariamente. A pessoa, como eu falei, principalmente quem já teve um quadro de depressão grave, ela tem uma tendência e um risco muito maior de desenvolver outros episódios de depressão ao longo da vida. E ela pode não ter nenhum transtorno de personalidade, viu? Ela pode ter, em média, né, as pessoas que tiveram uma depressão importante ficam curadas, porque depressão tem cura, tá? E depois, mais pra frente, pode desenvolver outro episódio de depressão. Sim, pode ser, tá? Não necessariamente a pessoa tem um transtorno de personalidade, mas pessoas que têm um diagnóstico de transtornos de personalidade, transtorno de personalidade borderline, transtorno de personalidade narcisista, transtorno de personalidade histriônico, transtorno de personalidade antissocial, elas têm um risco maior de ter depressão, daí sim, tá? Mas não o inverso. Tem muito mais pessoas com depressão sem transtorno de personalidade, tá? Mas o inverso, entre as pessoas que têm transtorno de personalidade, aí sim, tem muito mais e é muito comum essas pessoas terem o que a gente vai falar de comorbidade, que é quando tem mais de um transtorno mental. Aí a pessoa tem, por exemplo, transtorno de personalidade borderline e depressão. Aí é muito comum. Até pelos prejuízos que o transtorno de personalidade causa, a pessoa vai tendo um risco muito maior de ter uma vida disfuncional, de ter pensamentos disfuncionais e, consequentemente, desenvolver um quadro de depressão, tá? Mas depressão necessariamente não vai ter nada a ver com transtornos de personalidade, tem associação, mas tem muito mais pessoas, tem milhões a mais de pessoas apenas com depressão que não tem transtorno de personalidade nenhum, tá? E ele pergunta mais quais quadros podem acontecer após episódios depressivos. Aí vai depender de pessoa para pessoa, né? Mas dentro de uma depressão, a pessoa acaba tendo, né, um quadro ela tem prejuízos na cognição. O paciente deprimido, ele tem a sensação como se fosse um bloqueio mental. Às vezes a gente vê uma pessoa deprimida e a gente não entende, né? Ah, por que essa pessoa não se livra disso, não resolve esse problema? Às vezes um problema que pode parecer óbvio para nós, a resolução, o deprimido tem dificuldade. E essa dificuldade é neuropsicológica, explicada pela depressão.
Porque a pessoa tem um declínio cognitivo, diminui a capacidade dela de resolver problemas, de tomar decisões e até mesmo de avaliar o que faz mal, o que não faz mal. Então a gente não pode achar que as coisas são muito fáceis para o deprimido, porque isso é algo que está prejudicando ele, que é cientificamente comprovado, que a capacidade neuropsicológica dele baixa, tá? Então ele vai ter esse prejuízo, pode ter prejuízos físicos, porque muitas vezes o deprimido vai ter o que a gente chama de somatização dos sintomas. Então muitas vezes ele pode ter uma dor crônica, dor de barriga, pode desenvolver quadros como gastrite, dor de cabeça crônica. Então a pessoa pode desenvolver diversos prejuízos físicos também. Vai ter prejuízo também no sono, para dormir de mais ou de menos, isso vai depender de cada pessoa. Tem pessoas que na depressão vão dormir muito, outras não vão dormir, não vão conseguir dormir. A mesma coisa serve para o apetite. Tem pessoas que podem aumentar o apetite, principalmente se a depressão tem uma comorbidade com ansiedade, e a ansiedade vai nos desenvolver a impulsividade que a ansiedade nos causa, vai nos fazer desenvolver a compulsão. O que é compulsão? É o sintoma da impulsividade no comportamento. Eu fico impulsiva e coloco essa minha impulsividade no comportamento. Isso é compulsão. E aí eu como demais, né? Aí a pessoa vai ter essa impulsividade extravasada mesmo. Então tem vários quadros que a depressão pode causar, assim como é importante eu enfatizar para vocês que tem quadros médicos que desenvolvem depressão. Então, sempre quando chega, por exemplo, um paciente com depressão, eu encaminho primeiro para fazer um check-up médico geral, né? Não só no psiquiatra. Ele tem que avaliar tudo. Por quê? Porque a nossa saúde geral também tem problemas. Por exemplo, diabetes, um sintoma é depressão. Muitas vezes a AIDS desenvolve, né? Isso é biológico, não é só pelos efeitos psicológicos que a pessoa está passando. Então tem quadros de saúde geral que causam depressão e a pessoa tem que ficar muito atenta a isso. Problemas endócrinos são muito associados com depressão, viu? Então sempre tem que estar com a saúde geral também em dia. Não adianta também a pessoa estar deprimida, achar que é só um problema psicológico e não avaliar a saúde dela geral. Então, por isso que eu digo, não dá para ir só no psicólogo. Tá deprimido, tem que fazer uma avaliação médica, tá? E sempre tem que ir no psiquiatra, pessoal. Não fica com medo de ir no psiquiatra. Sabe o que é o máximo que vai acontecer? Porque tem pessoas que parecem que têm medo de ir no psiquiatra. Gente, o psiquiatra é uma pessoa, é um médico e ele vai conversar com você. Ninguém vai te internar, ninguém vai te colocar numa camisa de força numa consulta. Então não custa ir, não fica com vergonha de ir. Não custa, mas eu não quero tomar remédio. Tá, então vai lá conversar pelo menos. O máximo que vai acontecer é ele te receitar um remédio e você não comprar. Não compra, não toma. Né? Vai em outro depois, vai em outro psiquiatra, pede uma outra opinião. Não fica com medo, o máximo que vai acontecer é você conversar e não concordar com ele. E muitas vezes, em geral, ele vai te convencer, porque ele vai te mostrar por que você precisa dessa medicação, tá? Pacientes que precisam, por exemplo, tomar medicação e têm resistência, não querem tomar, eu não trato, porque não adianta a gente ficar fingindo um trabalho que não existe. O meu trabalho não vai dar certo e a pessoa vai ficar fingindo que tá achando que vai dar resultado e o terapeuta fica fingindo que também acredita que vai ter resultado. Então não dá, tem que ser um tratamento combinado, tá? Não fica com medo. O máximo que vai acontecer é você ir numa consulta e não concordar. Pode ir em outro profissional, pedir uma outra avaliação, tá bem? Então não fica com medo. Eu falo bastante, né, de depressão e eu até coloquei aqui no link aqui desse bate-papo, tá aí os links de um vídeo que eu falo o que é depressão, clica aí e vai ouvir. Depois tem um outro link que é o nosso bate-papo, uma live que tem 3 partes só sobre depressão, em que eu falei sobre depressão,
Falei todos os aspectos que tem sobre esse assunto, o que é, sintomas, tratamento, vocês perguntaram ao vivo, eu respondi. Então clica aí, tira todas as suas dúvidas. E depois abaixo tem o link do bate-papo sobre traição. Quem quiser saber mais sobre o que eu falei sobre depressão também, tem um bate-papo de 3 partes lá no YouTube, em que eu respondi o que é traição, os efeitos no relacionamento, tudo muito bem explicado, tá? Então corre lá no YouTube e assista os vídeos para você tirar as suas últimas dúvidas, tá bem? As perguntas que vocês estão me mandando agora já vão servir para a semana que vem, para o nosso bate-papo terapêutico da próxima semana. Pode deixar que eu vou perguntar, mas não esqueça, manda também a sua pergunta no YouTube, no Instagram, tá bem? Que até tem mais chance de eu responder, porque aqui tem muito mais perguntas. Então, se você tem conta no Instagram, no Facebook, vai lá e deixa a sua pergunta lá também. E o melhor, escreve nas 3 redes, que eu priorizo quem também mandou nas 3 redes sociais. A pessoa mandou nas 3, então em uma eu respondo, tá bem? Podem escrever aqui as suas dúvidas, que também já vão valer para a semana que vem. Eu espero vocês na próxima quarta, às 20 horas, no nosso bate-papo terapêutico, que na próxima semana segue o Paula Responde. E vai lá no YouTube, assista os vídeos e não se esqueça de se inscrever, porque aí você vai receber toda semana quando tem vídeo novo. Toda segunda e quinta tem vídeo novo e você vai receber já qual é o tema e você vê se você quer entrar.